Apito final, Botafogo 4, Cruzeiro 0. Não há nada tão ruim que não possa piorar. É, amigos, derrota pesada do Cruzeiro pro Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. E se preparem para vídeo longo, que a gente tem muita coisa para falar das duas equipes, mas principalmente pelo lado do Cruzeiro, né? Like no vídeo, se inscreva no canal, sempre tá para ajudar a gente aqui a continuar crescendo, né? E vamos destrinchar melhor como que foi esse jogo, depois a gente vai passando por partes ali, porque tem muita coisa para falar, principalmente pelo lado do Cruzeiro, né? O Cruzeiro teve mudanças significativas na sua escalação inicial, né? O Tite acaba mexendo no time, nos 11 iniciais do Cruzeiro, né? Com a baixa do Vitalba, que segue se recuperando, realmente entrou o Jonathan Jesus. Pela lateral direita, ele opta por manter o William no banco de reservas, né? Colocar o William no banco de reservas e entrar como Fagner como titular. E uma mudança ali que. Essa mudança eu nem julgo tanto, né? Eu acho que era o ideal. Só que pra mim a mudança crucial tá na entrada do Gerson, né? O Tite coloca o Gerson como titular, até aí eu concordo. Porém, ele acaba colocando o Gerson no lugar do Christian, mantendo o meio de campo do Cruzeiro com Lucas Silva, Lucas Romero, Gerson espetado pela direita e Wanderson pela esquerda. Partida terrível do Wanderson. A gente vai. Eu tenho que me segurar para ir falando por cada jogador, porque de fato hoje foi complicado assistir esse jogo, viu? E centralizado na frente o Caio Jorge, então era o que a gente esperava, né? O Cruzeiro começou o jogo com muita dificuldade de sair jogando. Assim, o Botafogo pressionava o Cruzeiro e o Cruzeiro várias vezes rifava a bola. A intenção do Cruzeiro durante todo o jogo, e eu acho que isso ficou muito fácil do Botafogo prever o que o Cruzeiro ia fazer, era sempre o Cruzeiro pegar essa bola e tentar achar o Caio Jorge nas costas da defesa, e mesmo sendo uma jogada tão manjada pelo Caio Jorge, um atacante que consegue fazer isso muito bem, por vezes funcionou, e o gol do Cruzeiro saiu justamente nessa jogada, né? O Caio Jorge estava impedido e o impedimento correto. Se não era para o Cruzeiro até ter colhido frutos dessa iniciativa de sempre estar buscando o Caio Jorge no fundo. Já o Botafogo, ele foi um time que pressionou o Cruzeiro nos primeiros minutos, depois abaixou um pouco seu bloco de marcação, mas o Botafogo durante toda a partida foi uma equipe muito organizada. Por vezes eu achei o Botafogo com um repertório muito baixo, achei o Botafogo sempre buscando cruzamentos, mas mesmo assim levava muito perigo. O Arthur Cabral tem um cabeceio ali no, no primeiro tempo, que o Arthur Cabral cabeceia pra trás e ela passa muito perto do gol defendido pelo Cássio, né? Uma falta que é cobrada dentro da área do Cruzeiro. Então ficava aquela expectativa ali do Cruzeiro que tinha posse de bola, tinha volume, mas não conseguiu converter. Isso em momento nenhum conseguiu converter em gols, né? Depois, e assim, agora a gente já começa a falar um pouco mais das coisas que deram errado, né? O Gerson ser titular na equipe do Cruzeiro, eu acho que é questão de tempo. O Gerson é um jogador que foi contratado. Você não vai lá no Zenit da Rússia, paga 30 milhões de euros num jogador para ele ser reserva. Não existe isso, não existe. O Gerson ele vai ser titular na equipe do Cruzeiro um momento ou outro. Porém, o Gerson não. A melhor opção do Gerson no meio de campo do Cruzeiro definitivamente não é pela ponta direita. O Gerson, durante esse jogo de hoje, todas as bolas que o Gerson recebeu, ele estava de costa e toda vez que ele recebia essa bola, tinha um marcador chegando muito em cima. O Gerson, ele tem. Eu comentei isso na minha participação na live do Cruzeiro Querido lá com o Patrick, que pra mim o Gerson ele tem que ser usado na posição onde ele vai mais ajudar o Cruzeiro a dar ritmo a jogo, a achar passes em progressão. O Gerson recebendo a bola de costas pra defesa, cara, você pega o Gerson e mata ele. E foi o que aconteceu. O Gerson, todos os momentos que ele recebeu a bola, ele tava de costas pro gol e sempre com o marcador chegando muito em cima. E isso aí foi minando o Gerson. O Gerson foi tomando pancada o jogo inteiro e o Tite não mexeu na forma do Gerson jogar, né? O, e assim, uma movimentação que aconteceu muito foi o Gerson cair um pouco mais pelo meio para dar o corredor pro Fagner, né? O Cruzeiro saía jogando quando o Botafogo não subia tanto essa pressão, era com Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Lucas Romero. O Romero abaixava, Kaique e Fagner subiam para atacar esse corredor, Wanderson e Gerson caíam mais por dentro, eles afunilavam. Só que isso, assim, não foi fluindo, não funcionou, esses ataques pelas beiradas não funcionou. E
Assim, o Cruzeiro ele teve posse de bola, só que o Cruzeiro em momento nenhum conseguiu converter essa posse de bola em chances reais. Foi um time que pegou a bola muito extremamente burocrático, e aí a gente já passa para falar dos jogos do jogo, né, individual de cada jogador, né. A dupla de defesa do Cruzeiro, assim, para mim é disparado, mas é por muito a pior partida do Fabrício Bruno com a camisa do Cruzeiro. Assim, eu não posso perder o fio. Mas assim, o jogo do Cruzeiro me passa a ser uma equipe que é fisicamente muito, muito abaixo. E pra mim o maior exemplo disso é o Fabrício Bruno. Pra mim o Fabrício Bruno faz uma partida muito negativa. Os gols do Cruzeiro, os 4 que sofreram, 2 é na conta do Fabrício Bruno pra mim. Essa saída de bola que o Fabrício Bruno tenta fazer a ligação direta ali não funcionou. Não foi algo que foi produtivo pro Cruzeiro. O Jonathan Jesus é, também acho que questão ali do entrosamento entre Jonathan Jesus e Fabrício Bruno pesou muito e, de fato, isso aí foi algo que não funcionou hoje, né? O Fagner, pra mim no segundo gol do Botafogo, né, que a gente tem que comentar também sobre essa substituição, o Gerson tá saindo, né? Mas o Fagner, ele tentou correr atrás, mas a parte física do Fagner já não dá pra cobrar tanto dele, é algo que a gente já sabia, né? E o segundo gol do Cruzeiro é de um extremo amadorismo que é assustador, né? É algo que assim, beira o inacreditável, né? O Gerson sente a lesão, cai no campo e já chama a maca pra sair, né? E o Cruzeiro bate o escanteio mais rápido da história do Cruzeiro. O Tite, eu até esperei a coletiva ser finalizada aqui pra escutar o que o Tite tinha pra falar. E ele fala que o árbitro não deixou. Gente, pelo amor de Deus, o Cruzeiro, se o Cruzeiro não conseguir fazer uma cera pro seu jogador entrar em campo, pode largar, cara. Pode largar. Porque todos os times fazem cera. E o Cruzeiro não teve capacidade, né? Então o gol sai com o Cruzeiro com 1 a menos. O Botafogo, todo mundo do Cruzeiro dentro da área. O Botafogo acaba conseguindo cortar o escanteio, que, vamos combinar, né? O Cruzeiro na bola parada, ainda mais em escanteio, parou aquele toquezinho do Matheus Pereira pro William Kit na última temporada, mas também não consegue ser produtivo na bola aérea, né? Então o Botafogo conseguiu cortar com muita facilidade e acha um contra-ataque ali, pô, e colocar esse gol na conta do Fagner, pra mim, beira a sacanagem, porque não acho que foi. Não dá pra cobrar isso do Fagner. Ser um lateral velocista, não dá pra cobrar do Fagner, ainda mais no momento de carreira que o Fagner tá, né? E depois o Cruzeiro foi minando, 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 e assim. É, agora, passando pra minha opinião mesmo de jogo, me lembrou muito, muito, muito o Cruzeiro da temporada passada. E o início do Cruzeiro da temporada passada, né? Um time que não tinha. Me lembra aquele time da saída do Diniz e a chegada do Leonardo Jardim, o jogo contra o Democrata, aquele jogo contra o São Paulo. O Tite, ele chega nesse Cruzeiro e parece que ele pega um time sem pé nem cabeça, porque eu comentei isso muito na temporada passada. O Jardim teve um trabalho muito difícil no Cruzeiro, principalmente porque ele teve que montar uma espinha dorsal nesse Cruzeiro, não tinha. Hoje a gente olha, se a gente pega o Cruzeiro da temporada passada, setor por setor, você coloca ali um cara que é insubstituível. Você pega na zaga do Cruzeiro, Fabrício Bruno e Kaique, são duas. Não, Fabrício, a gente pode colocar 3, né? Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique são peças que você sabe que não tem como tirar. Você pega o meio de campo do Cruzeiro, Lucas Silva e Lucas Romero, Matheus Pereira. Você pega o comando de ataque, Caio Jorge. O Arroio termina a temporada muito bem. E assim, o Tite, ele pega esse trabalho do Cruzeiro e parece que não tem nada aqui. Parece que o Tite chega e tem que montar tudo do zero, como o Leonardo Jardim fez. E não tem, o Cruzeiro já tem uma fórmula de jogar que funciona. E assim, aí a gente começa a bater em alguns parâmetros que eu acho que falta time. Gente, a partida do Wanderson hoje, e vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou hater do Wanderson, muito pelo contrário, pra mim o futebol, ele não é só talento, pra mim você tem que ter seus operários, mas a partida do Wanderson hoje é assim, pra mim é por muito, mas por muito a pior do Wanderson com a camisa do Cruzeiro. O Wanderson tava se atrapalhando com a bola, ele não conseguia dominar a bola. Eu tava até brincando aqui enquanto o Cruzeiro tava só empatando, né? Eu tava assistindo o jogo. Cara, o Wanderson, o problema do jogo de hoje do Wanderson é que a bola era muito redonda e o Tite demorou uma eternidade pra tirar o Wanderson, gente. Pra mim, o Wanderson voltar pro segundo tempo na equipe do Cruzeiro, pra mim isso é quase que um crime, beira um crime, porque a partida dele é desastrosa.
E o Arroio no banco não existe, gente. O Arroio terminou a temporada passada como titular. Não existe essa temporada o Arroio voltar um passo atrás pro Wanderson dar um passo à frente. Não existe. Pra mim, o Wanderson ele tem que continuar tendo os minutos, tem que continuar jogando, mas não existe você tirar o Arroio pra colocar o Wanderson. Pra mim, assim, é algo que beira o inacreditável, né? E aí, quando a gente passa pra pegar os números, o Cruzeiro não perde de 4-0 desde 2012. Tinham 10 anos que o Cruzeiro não perdia pro Botafogo. E quando eu falo essa questão do que nada é tão ruim que não pode piorar, porque o Cruzeiro tem uma derrota muito negativa pro Democrata, que por mais de todos os poréns, pô, assim, era um time misto e tal, o Cruzeiro não pode perder pro Democrata, e isso aí é um fato. O Cruzeiro perde pro Democrata, o Cruzeiro perde o Clássico da forma que perdeu, e essa derrota hoje pro Botafogo é uma sequência muito negativa pro Tite nesse início de temporada. Porque assim, é igual eu comentei, pra mim perder Clássico, não vou falar que é normal, mas acontece. São coisas que acontecem. Perder Clássico com o seu time ter um apagão no segundo tempo, não existe. Isso pra mim é vergonhoso. Perder pro Botafogo, cara, o Botafogo foi 2 anos atrás, foi campeão da. 1 ano atrás, na verdade, né? Campeão de Libertadores e de Brasileiro. É um time que tem, por mais de todos os poréns que eu comentei no vídeo de pré-jogo, de tudo que a gente esperava, pô, uma equipe que passa por um momento muito difícil. John Textor tava sendo odiado pela torcida do Botafogo. Mas, cara, o Cruzeiro não pode perder pro Botafogo tomando 4-0 com a postura que teve. O Cruzeiro não tá. Os jogadores do Cruzeiro estavam andando dentro de campo. E aí a gente passa para vários porém. Cara, o quanto que a proposta do Com pelo Kaique influenciou nesse jogo de hoje? Porque o Kaique fez uma partida muito negativa. O Kaique tava pregado dentro de campo. Pregado. Uma outra coisa, e eu vou falando, eu vou lembrando, e a gente é até difícil controlar. O Christian entra, tem um momento do jogo ali que o Christian ele tá correndo dentro de campo, o Botafogo toca a bola, o Christian corre em cima, ele olha pra trás, não tem ninguém, ele faz assim, tipo assim, de alguém me ajuda, vamos correr atrás da bola, e o time do Cruzeiro tá pregado dentro de campo, os jogadores não conseguem, os jogadores do Cruzeiro estavam andando dentro de campo. E aí a gente vai falar do quê? Vai falar do calendário? Pô, o calendário é pesado pro Cruzeiro, eu concordo. O Cruzeiro foi semifinalista de Copa do Brasil, chegou até os últimos jogos ali com um calendário pesado. Mas, gente, esse calendário é pra todos os times. É pra todo mundo. O Botafogo também teve um calendário pesado na última temporada. E um calendário muito pesado de um time que ainda jogou o Super Mundial de Clubes. Então, assim, pô, essa temporada foi tão pesada pro Cruzeiro, porque fisicamente a equipe do Cruzeiro me apresenta assim, um time que tá a 30% da sua carga. Porque foi muito abaixo novamente contra o Atlético. O Caio Jorge, novamente, uma partida boa do Caio Jorge, eu acho. Não dá pra. E assim, como eu comentei, o repertório do Cruzeiro é muito baixo. O Cruzeiro não. Se o Cruzeiro tá pensando que entrar no Campeonato Brasileiro e jogar pegando a bola e joga na profundidade e Caio Jorge que se vire, não vai funcionar. Isso não vai dar certo. O Cruzeiro tem que voltar a ter a intensidade física que teve na última temporada, ter o comprometimento em todo mundo atacar e todo mundo defender. E isso aí vai ser algo que o Tite vai ter que trabalhar. A coletiva do Tite, assim, ele fala muito pouco. Não vou me recordar qual veículo que pergunta. Se não me engano, se não me engano foi o Samuel Venâncio que pergunta sobre o Arroio. E ele fala, sim, ele foge da pergunta, na verdade. Que ele fala assim: ah, num jogo muito ruim, a gente tem pontos positivos. E o Arroio é um desses pontos. Mas ele não fala. Porque a pergunta é a seguinte: o Arroio terminou a temporada como titular, ele inicia essa como reserva? E o Tite ainda fica pregando que a gente tá mantendo a estrutura para não mexer tanto no time. Então responde o que foi perguntado. Não, eu acho que o Arroio, olha, o que o Tite deveria ter falado, na minha opinião? Olha, não, eu acho que o Arroio, esse jogo não era para Arroio, eu acho que o Wanderson tinha mais o que entregar. Pronto. É, ele foge da pergunta. Quando é perguntado também sobre a questão do Gerson, ele fala que prefere o Gerson como um jogador pela direita para aparecer um pouco mais com o Matheus Pereira, mas assim, isso não aconteceu, foi pouquíssimos momentos que. E assim, o melhor momento do Gerson é justamente quando ele joga na posição do Lucas Silva. E no jogo contra o Atlético Mineiro, onde sai aquele lance que o Arroio perde um gol inacreditável, sai justamente com o Gerson caindo na posição do Lucas Silva. O Gerson, assim, a gente não consegue pegar um grande lance do Gerson jogando pela ponta direita, jogando pela ala direita. O Gerson, os melhores momentos dele com a camisa do Cruzeiro até o momento é jogando pelo meio. Então, também fico nessa de não entender muito. O Tite fala ali que
O Cruzeiro teve um erro de planejamento, né, de começar o Campeonato Mineiro com os jogadores ali do Sub-20, com os jogadores que estavam precisando ganhar mais minutos, e que na visão dele o Cruzeiro de fato deveria ter começado hoje ele enxerga, né, ele fala isso, que o Cruzeiro deveria ter começado o Campeonato Mineiro com a equipe titular. E agora é assim, né, porque o Cruzeiro tem uma péssima situação no Campeonato Brasileiro. Pô, já começa tomando 4-0 no Newton Santos, para um adversário que o Cruzeiro já tinha um histórico favorável, né, de vitórias, né? Até em 2024, quando o Botafogo faz aquela campanha, o Cruzeiro venceu. Em 2025, o Cruzeiro venceu. Em 2024, 25, 24, né? E agora tem o Betim e a situação no Mineiro, o Cruzeiro não tá indo nem pras oitavas. Então você vai estressando esses jogadores. Gerson sai com cãibra. É assim, não quero tirar a responsabilidade do Tite. Vou confessar, me incomoda muito essa postura do Tite no início de temporada, essas convicções que demoram a mexer, essa questão da substituição ali, que ele deixa o Cruzeiro com um jogador a menos, e depois na coletiva ele fala que, não, foi o árbitro que não deixou a gente mexer. Isso me incomoda muito. Não sou da equipe fora Tite, mas já começa a me estressar. De fato, ali é muito negativo. Sobre o Botafogo, foi uma equipe organizada e matou o jogo e poderia ter feito mais, tá? O Cássio faz algumas defesas muito importantes. O Botafogo poderia ter feito ali uns 5, 6 gols tranquilamente da equipe do Cruzeiro hoje. E, assim, não é terra arrasada, é só o primeiro jogo da temporada. A temporada ela não deixa, né? Cara, eu venho gravando ali, analisando o adversário do Cruzeiro e cada vez mais a gente. Eu até brinco com os meninos que. É, Cara, parece que já tá lá em junho, porque a gente grava. Hoje é sexta, agora é 1h03 da manhã. Eu já tô pensando que amanhã eu já tenho que estudar, roteirizar, gravar, porque sábado sai vídeo. Então, a temporada não dá tempo, ela vai atropelando a gente. E o time do Cruzeiro não tem mais tempo pra bobear. Se bobear no Campeonato Mineiro. Se o Cruzeiro não consegue a vitória contra o Betim, é papo de não classificar pras quartas de final, pra semifinal, né? Do Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro que diz o Pedro Lourenço que é obrigação do Cruzeiro. Então, assim, é uma situação muito complicada. O Cruzeiro se coloca numa crise de início de temporada. Eu acho que não é terra arrasada, tem muita coisa pra acontecer, mas a gente já começa a ver pontos importantes, né? Uma semana que você perde um clássico da forma que você perdeu e depois você toma uma goleada da forma que tomou pro Botafogo, é de fato pra ligar um sinal de alerta e pro Tite já começar a preocupar, porque vamos desculpar, se seguir do jeito que tá, não vai muito longe, né? A gente sabe que o futebol brasileiro é assim e não dá pra remar contra a maré, né? Então é isso, amigos. Finalizando aqui agora, você vai pra aí, ó, já estamos 1h03 da manhã. Vamos lá que amanhã tem mais vídeo. Até mais, galera.